Estamos live. Olá, meninos e meninas do acampamento Elísio. Pra quem não me conhece, eu sou Eli. E sim, é uma coincidência completa de ser Elísio e ele, tá? Não foi em homenagem a mim, mesmo que, né? Há quem diga. Hoje a gente vai estar lendo o 5º capítulo do Ladrão de Raios, da Percy Jackson e os Olimpianos. O título do 5º capítulo. Calma que eu já respondo, porque eu tô tentando achar aqui no arquivo. Porque eu fiz. Eu tava tentando. Eu tenho uma cópia física de O Ladrão de Raios. Agora, se eu sei onde essa cópia está. Não sei onde essa cópia está. Eu não tenho a menor ideia de onde é que eu pus desde a última live que eu fiz dentro do 4º capítulo. Tá em algum lugar da minha casa, sim? Onde? Vai saber. Então eu fui procurar um PDF online do arquivo. Eu fui procurar um PDF e o único que eu achei rápido era um PDF do box completo. Então é um PDF com 1231 páginas, que são 5 livros do Percy Jackson. Tá, 5, cheguei. Eu jogo Pinóquio com um cavalo, é o nome do capítulo. Antes de começarmos aí, já que eu ando meio off nas postagens, né? Um anúncio pra quem não está no Zap Zap, que o nosso próximo evento será dia 13 de julho, num sábado, até onde eu me lembro. O título, qual era o nome do evento? A Pitíaca. O nome do evento vai ser Pitíaca, que é já que é o B7, vai ser um evento em homenagem a Apolo. Porque o número de Apolo é 7 e Pitíaca eram os eventos gregos em homenagem a Apolo. Vai ser dia 13 de julho de 2025. Em Porto Alegre vai ser no Jardim Botânico. No caso, a gente não cobra nada nos eventos, mas levem o dinheiro pra entrada do Jardim Botânico, que é o local onde a gente vai fazer. O lugar dentro do Jardim Botânico que a gente vai fazer ainda vamos anunciar. Provavelmente vai ser ali por volta de meio-dia que vai começar. Que vamos abrir com o piquenique que tanto gostamos. Todo mundo adora o piquenique. E daí, provavelmente, nós vamos terminar ali por volta das 5h30. Já que o Jardim Botânico fecha a entrada às 5 horas e fecha a saída às 18 horas. Existe a possibilidade de nós irmos no shopping depois, todo mundo junto, como um grupo. O que a gente também chama de a creche do tio Eli. Então, vamos lá de capítulo 5, assim que eu limpar meu óculos, Jesus do céu, consegue pegar tudo pó. Vamos lá. Capítulo 5. Eu jogo Pinóquio com um cavalo. Tive sonhos estranhos, cheios de animais do estábulo. A maioria queria me matar. O restante queria comida. Devo ter acordado várias vezes, mas o que ouvi e vi não fazia sentido, então adormecia de novo. Lembro-me de estar deitado em uma cama macia, sendo alimentado com colheradas de alguma coisa que tinha gosto de pipoca com manteiga. Só que era pudim. Lembro-me de estar deitado em uma cama macia, sendo alimentado... Já li essa parte. A menina com cabelo loiro encaracolado pairava acima de mim com um sorriso afetado enquanto limpava as gotas do meu queixo com a colher. Quando ela viu meus olhos abertos, perguntou: "O que vai acontecer no solstício de verão?" Eu consegui resmungar: "Quê?" Perfeito, perdido, guri. Perdido. O quê? Ela olhou em volta, como se estivesse com medo de que alguém ouvisse. "O que está acontecendo? O que foi roubado? Nós só temos algumas semanas."
Desculpe, murmurei. Eu não. Alguém bateu a porta. E a menina rapidamente encheu a minha boca de pudim. Quando acordei novamente, a menina tinha ido embora. Um sujeito loiro e forte, como um surfista, estava no canto do quarto me vigiando. Tinha olhos azuis, pelo menos uma dúzia deles, nas bochechas, na testa, nas costas das mãos. Quando finalmente voltei a mim de vez, não havia nada de estranho com o lugar ao meu redor. A não ser que era mais agradável do que eu tinha me acostumado. Estava sentado numa espreguiçadeira em uma enorme varanda, olhando ao longo de uma campina para as colinas verdejantes à distância. A brisa tinha cheiro de morangos. Havia uma manta sobre minhas pernas, um travesseiro atrás do pescoço. Tudo isso era ótimo, mas na minha boca me dava a sensação de ter sido usada como o ninho de um escorpião. A língua estava seca e pegajosa, e todos os dentes doíam. Sob a mesa ao lado estava uma bebida num copo alto. Parecia suco de maçã gelado, com um canudinho verde e um guarda-chuva de papel enfiado em uma cereja. Minha mão estava tão fraca que quase derrubei o copo quando passei os dedos em volta dele. Cuidado, disse uma voz familiar. Grover estava apoiado no gradil da varanda e parecia não dormir havia uma semana. Embaixo de um braço segurava uma caixa de sapatos. Estava usando jeans, tênis, Converse de cano alto e uma camisa laranja claro com os dizeres acampamento meio sangue. Apenas o velho Grover, não o menino bode. Eu adoro Pistix tentando começar a HDO, só com muita preguiça. O primeiro livro de HDO dá muita preguiça. Mas o segundo tu não vai ter preguiça. Pelo menos eu não tive. Meu primeiro eu tive. Quem sabe não tive um pesadelo? Talvez minha mãe estivesse bem, ainda estávamos de férias e tínhamos parado ali naquela grande casa por alguma razão. E... Você salvou minha vida, disse Grover. No mínimo, o mínimo que eu podia fazer. Voltei na colina, achei que você poderia querer isso. Reverentemente, ele colocou a caixa de sapatos em meu colo. Dentro havia um chifre de touro branco e preto, a base irregular por ter sido quebrada, a ponta salpicada de sangue seco. Não tinha sido um pesadelo. O Minotauro, disse eu. Percy, não é uma boa ideia. É assim que o chamam nos mitos gregos, né? Perguntei. O Minotauro, meio homem, meio touro. Grover mudou a posição, um pouco à vontade. Você ficou desacordado por 2 dias. Do que se lembra? Minha mãe, ela está mesmo... Ele abaixou os olhos. Olhei ao longo da campina. Havia pequenos bosques, um riacho sinuoso, campos de morangos espalhados embaixo do céu azul. O vale era cercado por colinas ondulantes e a mais alta, bem na nossa frente, era a que tinha o grande pinheiro no topo. Mesmo que isso parecia bonito à luz do sol. Minha mãe se fora. O mundo inteiro deveria estar escuro e frio. Nada deveria parecer bonito. Desculpe, fungou o Grover. Eu sou um fracasso. Eu sou o pior sátiro do mundo. Ele gemeu, batendo o pé com tanta força que ele saiu. Quer dizer, o tênis Converse saiu. Dentro estava recheado de isopor, a não ser por um buraco em forma de casco. Oh, Stige, murmurou ele. Um trovão ecoou no céu claro. Enquanto ele lutava para pôr o casco de volta no falso pé, pensei, bem, isso resolve as coisas. Grover era um sátiro. Podia apostar que se raspasse o cabelo castanho cacheado, encontraria pequenos chifres em sua cabeça. Mas eu me senti infeliz demais para poder me importar com a existência de sátiros ou mesmo minotauros. O importante era que a minha mãe realmente tinha sido espremida pro nada, dissolvida em luz amarela. Eu estava sozinho, um órfão, e teria de viver com... Gabe cheiroso? Não, isso jamais iria acontecer. Preferia viver nas ruas. Fingiria ter 17 anos e me alistaria no exército. Faria alguma coisa. Grover ainda estava fungando, o pobre garoto, pobre bode, ou sátiro, ou o que for. Parecia estar esperando levar um murro. Não foi sua culpa, disse eu. Foi sim, eu deveria protegê-lo. Minha mãe pediu pra você me proteger. Não, mas é isso que eu faço, eu sou um guardião. Pelo menos eu era. Mas por quê? De repente senti uma vertigem, minha visão rodando. Você se esforça demais, disse Grover. Aqui,
Ele me ajudou a segurar o copo e levei o canudinho aos lábios. Recuei com o gosto, porque estava esperando o suco de maçã. Não tinha nada a ver com isso. Era um gosto de biscoito com pedacinhos de chocolate. Biscoito líquido. E não qualquer biscoito, os biscoitos azuis da minha mãe, com pedacinhos de chocolate amanteigados e quentes. Chocolate ainda derretendo. Minha tristeza não foi embora, mas era como se a minha mãe tivesse acabado de acariciar minha bochecha e me dar um biscoito, como costumava fazer quando eu era pequeno. Tivesse dito que tudo ia ficar bem. Antes de me dar conta, já havia esvaziado o copo inteiro. Olhei para dentro dele e com certeza não era uma bebida quente, pois os cubos de gelo não tinham nem derretido. Estava bom? Perguntou Grover. Fiz que sim com a cabeça. Que gosto tinha? Ele pareceu tão suplicante que me senti culpado. Desculpe, devia ter deixado você provar. Os olhos dele se arregalaram. Não foi isso que eu quis dizer. É só... Fiquei curioso. Biscoitos com pedacinhos de chocolate. Seu. Os da minha mãe. Feitos em casa. Ele suspirou. E como se sente? Como se fosse capaz de jogar nesse Boba Fett a 100 metros de distância. Isso é bom. Disse ele. Isso é bom. Não acho que você deva arriscar tomar mais disso aí. O que quer dizer? Ele pegou meu copo com cautela, como se fosse dinamite, e colocou de volta na mesa. Vamos, Kiron e Dr. D. Dr. D. Kiron e o Sr. D estão esperando. Nem com óculos eu consigo ler direito. A varanda circundava, é isso mesmo. A varanda circundava toda a casa da fazenda. Senti as pernas trêmulas tentando andar toda aquela distância. Grover se ofereceu para pegar o chifre do Minotauro, mas agarrei a ele. Tinha pago um preço alto para aquele souvenir. Não iria largá-lo. Quando demos a volta até o lado oposto da casa, parei para recuperar o fôlego. Devíamos estar na costa norte de Long Island, porque daquele lado da casa o vale seguia até a água, que cintilava a cerca de 1 quilômetro de distância. Da casa até lá, eu simplesmente não consegui processar tudo o que estava vendo. A paisagem era pontilhada de construções que lembravam a arquitetura grega antiga. Um pavilhão a céu aberto, um anfiteatro, uma arena circular. Só que pareciam novos em folha, as colunas de mármore branco reluzendo ao sol. Em uma quadra de areia próxima, uma dúzia de crianças e sátiros em idade escolar, camiseta laranja claro como as de Grover, corriam uma atrás da outra, em volta de um agrupamento de chalés no meio do bosque. Algumas praticavam arco e flecha em alvos. Outras montavam cavalos em uma trilha arborizada e, a não ser que eu estivesse tendo alucinações, alguns cavalos tinham asas. Na extremidade da varanda, 2 homens estavam sentados frente a frente em uma mesa de carteado. A menina de cabelos loiros que me alimentara com colheradas de pudim com sabor de pipoca estava apoiada no gradil da varanda ao lado deles. O homem de frente para mim era pequeno, mas gorducho. Tinha nariz vermelho, grandes olhos chorosos e cabelo cacheado tão preto que era quase roxo. Parecia uma daquelas pinturas de anjos bebês, como se chamam mesmo? Surubins? Não, querubins. É isso. Ele parecia um querubim que chegou à meia-idade num acampamento de trailers. Usava uma camiseta havaiana com estampa de tigre e teria se encaixado perfeitamente em uma das rodas de pôquer do Gabe. Só que eu tive a sensação de que esse cara poderia ter ganhado até do meu padrasto. Aquele é o Sr. D, murmurou Grover pra mim. Ele é o diretor do acampamento. Seja educado. A menina é a Annabeth Chase. Ela é só uma campista, mas está aqui há mais tempo que quase todo mundo. E você já conhece Kiron. Ele apontou para o cara que estava de costas para mim. Primeiro percebi que ele estava sentado em uma cadeira de rodas. Depois reconheci o casaco de tweed, o cabelo castanho ralo, a barba desalinhada. Sr. Brunner! Exclamei. O professor de latim voltou-se e sorriu para mim. Os olhos estavam com aquele brilho travesso de quando ele fazia uma prova surpresa e todas as respostas de múltipla escolha eram B. Ah, bom, Percy, disse ele. Agora já temos 4 pro Pinnacle. Ele me ofereceu uma cadeira à direita do Sr. D e olhou para mim com olhos injetados e soltou um grande suspiro.
Suponho que devo dizer isso. Bem-vindo ao acampamento meio-sangue. Pronto. Agora não espere que eu esteja contente em vê-lo. Obrigado. Logo me afastei um pouco dele, porque se havia uma coisa que eu tinha aprendido convivendo com Gabe, era reconhecer quando um adulto andou tomando umas e outras. E o Sr. D era um abstêmio. E se o Sr. D era um abstêmio, eu era um sátiro. Garoto, você não sabe de nada. Annabeth. O Sr. Brenner chamou a menina loira. Ela avançou e o Sr. Brenner nos apresentou. Essa mocinha cuidou de você até que ficasse bom, Percy. A Annabeth, minha querida, por que não vai verificar o beliche de Percy? Vamos instalá-lo no Chalé 11 por enquanto. Annabeth disse, claro, Kiron. Ela provavelmente tinha minha idade, talvez fosse uns 5 centímetros mais alta, e tinha aparência muitíssimo mais atlética. Com o seu bronzeado intenso e cabelo loiro cacheado, era quase exatamente como eu imaginava uma típica menina da Califórnia, a não ser pelos olhos, que arruinavam essa imagem. Eram surpreendentemente cinzentos, como nuvens de tempestade. Bonitos, mas também intimidadores. Como se ela estivesse analisando o melhor modo de me derrubar em uma luta. Ai, meu Deus. Ela deu uma olhada para o chifre de minotauro em minhas mãos. Então, de novo pra mim. Imaginei que fosse você. Você matou um minotauro? Ou, uau, você é tão assustador. Ou algo do tipo. Em vez disso, ela disse, você baba enquanto tá dormindo. Depois saiu correndo pelo gramado, os cabelos loiros esvoaçando atrás dela. Sério que ela falou isso e saiu correndo? Eu não lembrava que ela saiu correndo. Ela saiu correndo. Imagina. Ah, essa daqui é a Annabeth, não sei o que. Annabeth vê lá, não sei o que é a cama do Percy. Babe enquanto tu dorme. Sai correndo. Então, disse ansioso por mudar de assunto. O senhor trabalha aqui, Sr. Banner? Sr. Banner não, disse o ex-Sr. Banner. Lamento, era um pseudônimo. Você pode me chamar de Kiron. Combinado. Totalmente confuso, olhei pro diretor. E Sr. D significa alguma coisa? O Sr. D parou de embaralhar sua carta. Olhou pra mim como se tivesse acabado de arrotar alto. Rapazinho, os nomes são coisas poderosas. Você simplesmente não sai por aí os usando sem motivo. Ah, certo. Desculpe. Devo dizer, Percy, interrompeu Kiron Brunner, estou contente em vê-lo com vida. Já faz um bom tempo desde que fiz um atendimento domiciliar a um campista em potencial. Detestaria pensar que tinha perdido meu tempo. Atendimento domiciliar? O ano que passei na Academia Yancey para instruí-lo. Temos sátiros de prontidão na maioria das escolas, é claro. Mas Grover me alertou assim que o conheceu. Ele sentiu que você era especial. Então decidi ir lá. Convenci o outro professor de latim a tirar uma licença. Senhor. Tentei lembrar do começo do ano escolar. Parecia tanto tempo atrás, mas tinha uma vaga lembrança de outro professor de latim na minha primeira semana em Yancey. Então, sem explicação, ele desapareceu. E o Sr. Brandon assumiu a turma. Você foi a Yancey só pra me ensinar? Perguntei. Kiro assentiu. Honestamente, de início eu não tinha muita certeza a seu respeito. Contatamos a sua mãe e informamos que estávamos de olho em você, para o caso de estar pronto para o acampamento meio sangue. Mas você ainda tinha muito a aprender. Não obstante, chegou aqui vivo. E esse é sempre o primeiro teste. Bom. Grover, disse o Sr. D com impaciência. Vai jogar ou não? Sim, senhor. Grover tremeu quando se sentou na quarta cadeira. Embora eu não soubesse porque ele deveria ter tanto medo de um homenzinho gordo de camiseta havaiana com estampa de tigre. Você sabe jogar Pinnacle? Indagou o Sr. D olhando pra mim com desconfiança. Infelizmente não, seu. Infelizmente não, senhor, disse ele. Senhor, repeti.
Estava gostando cada vez menos do diretor do acampamento. Bem, me disse ele, este é, juntamente com as lutas de gladiador e o Pac-Man, um dos melhores jogos já inventados pelos seres humanos. Imaginava que todos os jovens civilizados conhecessem as regras. Estou certa de que o menino pode aprender, disse Kiron. Por favor... O quê? Por favor, disse eu. O que é esse lugar? O que eu estou fazendo aqui, Sr. Kiron? Por que iria à academia esse só para me ensinar? O Sr. debufou. Fiz a mesma pergunta. O diretor do acampamento deu as cartas. Grover se encolhia cada vez que uma caía na sua pilha. Kiron sorriu para mim de um modo compreensivo, como costumava fazer na sua aula de latim, como para me dizer que qualquer que fosse a minha nota, eu era seu aluno mais importante. Ele esperava que eu tivesse a resposta certa. Percy, disse eu. Ele. Sua mãe não lhe contou nada? Ela disse... Lembrei-me dos seus olhos tristes, olhando para o mar. Ela me contou que tinha medo de me mandar para cá, embora meu pai quisesse que ela fizesse isso. Disse que uma vez aqui, provavelmente não poderia sair. Queria me manter perto dela. Típico, disse o Sr. D. É assim que eles normalmente são mortos. Rapazinho, você vai fazer um lance ou não vai? Quê? Perguntei. Ele explicou impacientemente como se faz um lance em Pinnacle e eu fiz. Lamento, mas há coisas demais a contar, disse Kiron. Receio que nosso filme de orientação não seja o suficiente. Filme de orientação? Perguntei. Não, concluiu Kiron. Bem, Percy, você sabe que seu amigo Grover era um sátiro. Você sabe... Ele apontou para o chifre na caixa de sapatos. Que você matou o Minotauro? E não é um pequeno feito, rapaz. O que você pode não saber é que grandes forças estão em ação na sua vida. Os deuses, as forças que você chama de deuses gregos, estão muito vivos. Olhei para os outros em volta da mesa. Aguardei que alguém gritasse, não! Mas tudo que eu ouvi foi o Sr. D gritando, ah, o casamento real! Truco! Ele gargalhou enquanto contava os pontos. Sr. D, perguntou Grover timidamente, se não for comê-la, posso ficar com a sua lata de Diet Coke? Hã? Ah, tá bom. Grover mordeu um grande pedaço de lata de alumínio vazia e mastigou, tristemente. Espere, eu disse a Kiron. Você tá me dizendo que existe algo como Deus? Bem, vamos lá. Deus com D maiúsculo? Deus, isso é outro assunto. Não vamos lidar com metafísico. Metafísico? Mas você estava falando sobre... Ah, deuses, no plural. Grandes seres que controlam as forças da natureza e os empreendimentos humanos. Os deuses imortais do Olimpo. Essa é uma questão menor. Menor? Sim, muito. Os deuses que discutimos na aula de latim. Zeus, disse eu, era... Apolo, você quer dizer esses? E de novo uma trovoada distante em um dia sem nuvens. Rapazinho, disse o Sr. D. Se eu fosse você, seria menos negligente quanto a ficar soltando esses nomes por aí. Mas são histórias, disse eu. São mitos, para explicar os relâmpagos, as estações e tudo mais. Era nisso que as pessoas acreditavam antes de surgir a ciência. Ciência, zombou o Sr. D. E diga-me, Perseu Jackson, eu me encolhi enquanto ele disse meu nome verdadeiro, que nunca contará a ninguém. O que as pessoas pensarão da sua ciência daqui a milhares de anos? Irão chamá-los de babuzeiras primitivas. É isso que irão pensar. Ah, eu adoro os mortais. Eles não têm a menor noção de perspectiva. Acham que já chegaram tão longe. E chegaram, Kiron. Olha pra esse menino e diga-me. Eu não estava gostando muito do Sr. D. Mas havia algo no modo como ele me chamou de mortal. Como se ele não fosse. Foi o bastante para me dar um nó na garganta. Para sugerir por que Grover estava zelosamente atento às suas cartas. Mascando sua lata de refrigerante e mantendo a boca fechada. Percy, disse Kiron. Você pode escolher entre acreditar ou não. Mas o fato é que imortal significa imortal. Você pode imaginar isso por um momento, não morrer nunca? Existir assim como você é,
Para toda a eternidade? Eu estava prestes a responder, assim sem pensar, que parecia um negócio muito bom, mas o tom de voz de Kiron me fez hesitar. Você quer dizer que as pessoas acreditem em você ou não? Disse eu. Exatamente, concordou Kiron. Se você fosse um deus, gostaria de ser chamado de mito? De uma velha história para explicar relâmpagos? E se eu contasse a você, Percy Jackson, que um dia as pessoas vão chamar você de mito, criado apenas para explicar como menininhos podem sobreviver à perda de suas mães? Meu coração disparou. Ele estava tentando me deixar zangado por alguma razão, mas eu não ia permitir que isso o fizesse. Eu disse, eu não gostaria disso, mas não acredito em deuses. Ah, é melhor mesmo, murmurou o Sr. D, antes que um deles o incinere. Dorval disse, por favor, senhor. Ele acaba de perder a mãe, está em estado de choque. Uma sorte também, resmungou o Sr. D jogando uma carta. Ruim mesmo estar confinado nesse trabalho deprimente com meninos que nem mesmo têm fé. Ele acenou e uma taça apareceu sobre a mesa. Como se a luz do sol tivesse momentaneamente se encurvado e transformado o ar em vidro. A taça se encheu de vinho tinto. Meu queixo caiu, mas Kiron mal ergueu os olhos. Senhor D, advertiu, as suas restrições. Senhor D olhou para o vinho e fingiu surpresa. Ora, vejam! Ele olhou para o céu e fingiu e gritou, velhos hábitos, desculpa! Mais trovões. Senhor D acenou outra vez a taça de vinho e se transformou em uma nova lata de Diet Coke. Ele suspirou, infeliz. Abriu a lata e voltou ao seu jogo de cartas. Kiron piscou para mim. O Sr. D irritou o pai dele há tempos atrás. Sentiu-se atraído por umas ninfas dos bosques que tinha sido declarada inacessível. Uma ninfa dos bosques. Repeti, ainda olhando para Diet Coke como se tivesse vindo do cosmos. Sim, confessou o Sr. D. Pai adora me castigar. Na primeira vez, proibição. Horrível! 10 anos absolutamente terríveis. Na segunda vez, ela era tão linda, eu não consegui ficar longe. Na segunda vez, ele me mandou pra cá, Carolina Meio Sangue, acampamento de verão pra moleques como você. Seja uma influência melhor, ele me disse. Trabalhe com os jovens em vez de arrasar com eles. Ah, que injustiça! O senhor D parecia ter 6 anos de idade como uma criancinha fazendo pirraça. E gaguejei. Seu pai é... de Imortales Kiron, disse o Sr. D. Pensei que você tinha ensinado o básico a esse menino. Meu pai é Zeus, é claro. Repassei os nomes começados com D na mitologia grega. Vinho, a pele de um tigre, os sátiros que pareciam estar todos trabalhando aqui. O modo como se encolhia de medo, como se Sr. D fosse seu senhor. Você é Dionísio, disse eu. Deus do vinho. O Sr. D revirou os olhos. Como eles dizem hoje em dia, Grover? As crianças dizem... Fala sério! Sim, Sr. D. Então, fala sério, Percy Jackson. Achou o quê? Que eu fosse Afrodite? Você é um deus. Sim, criança. Um deus. Você? Ele se virou pra mim Se virou para olhar diretamente para mim e viu uma espécie de fogo arroxeado nos seus olhos. O indício de que aquele homenzinho reclamão e gorducho só estava mostrando uma minúscula parte da sua verdadeira natureza. Tive visões de vinhas estrangulando descrentes até a morte, guerreiros bêbados insanos com o entusiasmo da batalha, marinheiros gritando enquanto suas mãos se transformavam em nadadeiras, os rostos se alongando em focinhos de golfinho. Eu sabia que se o pressionasse, o Sr. D iria me mostrar coisas piores. Iria plantar uma doença no meu cérebro que me levaria a usar camisa de força pelo resto da vida. Gostaria de me testar, criança? Disse em voz baixa. Não, senhor. O fogo diminuiu um pouco. Ele voltou ao jogo de cartas. Acho que ganhei. Não exatamente, Sr. D, disse Kiron. Ele baixou uma sequência, contou os pontos e disse. O jogo é meu. Achei que Sr. D fosse transformar Kiron em pó em sua cadeira de rodas. Mas ele apenas suspirou pelo nariz, como se tivesse acostumado a ser batido pelo professor de latim. Pôs-se em pé
E Grover levantou-se também. Estou cansado, disse o Sr. D. Acho que vou tirar uma soneca antes da cantoria essa noite. Mas primeiro, Grover, precisamos conversar de novo sobre seu desempenho para lá de imperfeito nessa missão. O rosto de Grover cobriu-se de gotículas de suor. Sim, senhor. O Sr. D voltou-se para mim. Chalé 11, Percy Jackson. Cuidado com seus modos. Ele se afastou para dentro da casa, com Grover o seguindo arrasado. Grover vai ficar bem? Perguntei a Kiron. Kiron assentiu, embora parecesse um pouco perturbado. O velho Dionísio não está realmente zangado. Ele apenas detesta seu trabalho. Ele foi confinado à terra, pode-se dizer, e não pode aguentar ter de esperar mais um século antes de ser autorizado a voltar no Olimpo. O Monte Olimpo, disse eu. Você está me dizendo que realmente existe um palácio ali? Bem, agora há o Monte Olimpo na Grécia e a aula dos deuses, o ponto de convergência entre seus poderes, que de fato costumava ser no Monte Olimpo. Ainda chamado de Monte Olimpo por respeito às tradições, mas o palácio muda de lugar, Percy, assim como os deuses. Você quer dizer que... Cadê o resto? Me perdi. Você quer dizer que os deuses gregos estão aqui, tipo, dos Estados Unidos? Bem, certamente, os deuses mudam com o coração do Ocidente. O quê? Vamos, Percy, o que vocês chamam de civilização ocidental. Você acha que é apenas um conceito abstrato? Não, é uma força viva, uma consciência coletiva que ardeu brilhantemente por milhares de anos. Os deuses são partes dela. Você pode até dizer que são sua fonte, ou pelo menos que estão ligados tão intimamente a ela que possivelmente não vão deixar de existir, a não ser que toda a civilização ocidental seja destruída. A chama começou na Grécia, então, como você sabe bem, eu espero que saiba, já que foi aprovado no meu curso, o coração da chama se mudou para Roma, e assim fizeram os deuses com nomes diferentes, talvez. Júpiter ao invés de Zeus, Vênus em vez de Afrodite e assim por diante. Mas as mesmas forças, os mesmos deuses. E então eles morreram? Morreram? Não! O Ocidente morreu. Os deuses simplesmente se mudaram para a Alemanha, para a França, para a Espanha, por algum tempo. Aonde quer que a chama brilhasse mais, lá estavam os deuses. Eles passaram há vários séculos na Inglaterra. Tudo que você precisa é olhar para a arquitetura. As pessoas não esquecem os deuses. Em todos os lugares onde reinaram nos últimos 3.000 anos, você pode vê-los em pinturas, em estátuas, nos prédios mais importantes e sim, Percy. É claro que agora eles estão nos Estados Unidos. Olhe para o símbolo do país, a águia de Zeus. Olhe para a estátua de Prometeu em Rockefeller Center. Para as fachadas dos edifícios governamentais em Washington. Eu o desafio a encontrar qualquer cidade americana onde os olimpianos não estejam proeminentemente expostos em vários locais. Goste ou não, e acredite, uma porção de gente não gostava muito de Roma também. Os Estados Unidos agora são o coração da chama. São a grande potência do Ocidente. Por pouco tempo, né? E, portanto, o Olimpo é aqui. Nós estamos aqui. Aquilo tudo foi demais pra mim. E especialmente o fato de que eu parecia estar incluído no nós de Kiron, como se fizesse parte do mesmo clube. Quem é você, Kiron? Quem sou eu? Kiron sorriu. Ele mudou de posição como se fosse levantar da cadeira de rodas. Mas eu sabia que era impossível. Era paralítico da cintura para baixo. Quem é você? Ele ficou pensativo. Bem, essa é a pergunta que todos queremos ver respondida, não é? Mas, por enquanto, temos que lhe arranjar um beliche no Chalé 11. Ali haverá novos amigos para conhecer. E tempo à vontade para as aulas amanhã. Além disso, haverá guloseimas em volta da fogueira à noite. E eu simplesmente adoro chocolate. Mudando de assunto na cara dura. Tamo vendo isso, Kiro. Vamos lá, final do capítulo. Então, ele se levantou da cadeira de rodas.
Mas havia algo de estranho no modo como fez isso. A manta caiu de cima das pernas, mas elas não se moveram. A cintura foi ficando mais longa, erguendo-se acima do cinto. De início pensei que estivesse usando roupas de baixo muito compridas de veludo branco, mas à medida que ele foi se erguendo da cadeira mais alto que qualquer homem, percebi que a roupa de baixo de veludo não era uma roupa de baixo. Era a parte da frente de um animal, músculos e tendões sob um pelo branco e áspero. E a cadeira de rodas não era uma cadeira, era um tipo de recipiente, uma enorme caixa de rodas. Deveria ser mágica, porque não havia como contê-lo inteiro. Uma perna saiu, comprida com um joelho saliente, com um grande casco polido. Depois, outra perna dianteira, depois a parte traseira, e depois a caixa ficou vazia. Nada além de uma casca de metal com um par de pernas humanas acoplado. Olhei para o cavalo que acabara de pular da cadeira de rodas. Um enorme corcel branco. Mas onde deveria estar seu pescoço estava a parte de cima do corpo do meu professor de latim, suavemente enxertada no tronco do cavalo. Que alívio, disse o centauro. Fiquei tanto tempo confinado lá dentro que minhas juntas adormeceram. Agora venha, Percy Jackson. Vamos conhecer os outros campistas. E assim acaba o capítulo 5. E começa o capítulo 6, que não vamos ler hoje. É por isso que eu ia falar. E por isso, por hoje é isso, galera. Consegui falar. Até a próxima.